Que assim seja. Aleluia. Quando você abre a Bíblia aí em Efésios 4, vamos dar o likezinho aí, vamos, gente. Nós estamos em 1.200 links abertos e 260 likes. Vamos dar o like aí em nome de Jesus. Use esse dedo aí para a glória de Deus. Né? Falta você dar o like. Então agora, nesse instante aí, pega seu celular e vamos subir aí pelo menos para uns 500 aí, no mínimo. E eu não entendo por que todos não dão like aí. Ah, porque não é bom. Se não fosse bom, você não estava aqui todo domingo, não é verdade? Então, se você está sendo abençoado, dá um likezinho para que outros possam ser abençoados da mesma forma que você tem sido abençoado. Tá bom? Dá aí agora, nesse instante, em nome de Jesus, desamarra esse dedo aí, né? Unge esse dedo e dá o likezinho aí. Se a gente desejasse tanto, nós buscaríamos mais. Concorda comigo, minha igreja? Meu ou não? E se nós fôssemos fazer uma meia-culpa, um culto de confissão, eu acho que todos nós, a começar de mim, até o irmão que está encostado lá na parede, lá no fundo, nós acho que concordaríamos que a nossa vida de oração está muito aquém daquela que poderia ser. Concorda comigo ou não? A gente deveria orar muito mais, não deveria? A gente deveria ler muito mais a palavra de Deus, não deveria? Mas a gente não faz, a gente vem para a igreja. E depois que sai do culto, acho que cumpriu a missão para com Deus da semana. A gente não deseja Deus como quem deseja o ar para respirar. E aí, tanto do que Deus gostaria de fazer em mim, em você e em nós, isso não acontece, não por causa de Deus, não por causa de nós. Pelo tempo já devias ser mestres. Essa palavra para mim, irmãos, ela é muito forte, porque você se lembra que quando eu ministrei aqui, se eu sou um nécio, nasci agora, um novo convertido, e o tempo vai passando, se eu aproveito o tempo, se eu busco como quem deseja a Deus de fato, de verdade, eu saio do lado de cá um mestre. E a graça disso, que como mestre eu produzo, eu reproduzo o que em mim fizeram. Então, se eu estou reproduzindo o que em mim fizeram como mestre, eu estou melhorando o planeta. Mas se eu desperdiço esse tempo, chego do lado de cá um tolo, o problema é que o tolo também produz. O fútil também produz. O boçal também produz. O ignorante também produz. Então, ele se reproduz a partir do desperdício que fez do tempo. Aí nós chegamos num presente, um chega mestre, outro chega fútil. Aí nós vemos a qualidade diferente, a diferença de qualidade de vida de um para o outro. E aí, geralmente, o tolo diz, por que Deus me abençoa? Por que abençoa ele mais do que a mim? Deus faz acepção de pessoas. Deus tem filhos prediletos. A gente sabe que não tem. O problema somos nós. Somos nós. Então, a gente precisa desejar isso. A gente precisa se esforçar um pouco mais. Se é que a gente quer de fato, de verdade. Né? Agora vamos avançar um pouquinho. Como, pastor? Vamos tecnicamente, como é que a gente adquire essas sabedorias que estão aí? Quero ler com vocês Provérbios 8, 17. Que é um texto que todos nós conhecemos. Esse texto é um texto no qual o Salomão foi usado por Deus para escrever. E muitas vezes nós lemos esse texto como sendo uma palavra dita de Deus para nós. O texto diz assim, eu amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. Em outras versões, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Essa versão está furada que está aí. Então, eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. Ou eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aí a gente geralmente lê esse texto como sendo Deus falando. Não, se você ler o texto do capítulo 8, você vai ver que é como se a sabedoria estivesse falando. Não vou ler o capítulo todo, porque a gente não ganha tempo. Mas é a sabedoria dizendo para mim, é a sabedoria dizendo para você o seguinte, eu amo aos que me amam. E os que de madrugada, os que diligentemente me buscam, me acharão.
A sabedoria como que se personificando, dizendo para mim e para você: eu amo aos que me amam e os que me buscam me acharão. Então, como é que a gente, à luz desse versículozinho, irmãos, a gente pode adquirir sabedoria? Primeiro, acredite que ela está acessível a qualquer um. Me acharão. Ponto. Isso é palavra de Deus. Quem me busca, me acha. Então, ela é acessível a qualquer um. Não há ser humano nesse planeta, sobretudo aquele que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus e sobre o qual foi gerada uma nova criatura. Não há ninguém entre nós que esteja incapaz de alcançá-la. Me acharão. Então, aqui nós precisamos de algumas reflexões. Primeiro, vença seu complexo de inferioridade. Eu sei o que é complexo de inferioridade. Eu lutei contra meus complexos de inferioridade minha adolescência inteira. E eu afirmo a vocês, ainda tenho em mim grande parte desse complexo manifesto. E me atrapalha de vez em quando. E às vezes o complexo de inferioridade é tão grande que aquele que tem complexo de inferioridade nem tem coragem de falar que tem complexo de inferioridade. E quase sempre ele se esconde atrás de um complexo de superioridade. Quem é da psicanálise aqui sabe o que eu estou falando. Aquele camarada que bate no peito. Eu sou tal, sou a cereja do bolo. Complexado. Conhece alguém assim? Complexado. Ele vive de autoafirmação. Se autoafirmando o tempo inteiro se autoafirmando. Tu compra um carro, o carro dele é melhor. Tu leu 2 livros da Bíblia, ele leu 3. Tu orou 3 minutos, ele orou 6. Tu botou um telhado de vidro, ele botou de cristal. Obrigado aí, irmão. Ele é o cara. Complexo. Mas tem aquele que tem complexo de inferioridade mesmo. E é admitido. Ele é silente, ele é quietinho, ele não abre a boca, ele não participa, ele não tal. Mas o complexo se torna pior ainda quando te impede de tentar. Eu já falei aqui, quem tenta pode fracassar. Mas aquele que tentou e fracassou não pode ser chamado de fracassado porque ele tentou. Fracassado é aquele que com medo de fracassar nem tenta. Dá para entender isso? Vai lá e tenta, meu irmão. Eu vou fracassar. Ele botou na cabeça que vai fracassar. Ele botou na cabeça que é maior do que ele. Ele botou na cabeça que isso não é para ele. Ele botou na cabeça que isso não está ao alcance dele. Então, porque ele acreditou, por causa do complexo de inferioridade, que ele não vai conseguir, então ele não tenta. Então, isso é fracassado. Agora, tem aquele camarada que conhece seus limites, suas sequelas, mas ele vai lá e tenta. Não conseguiu. De novo, não conseguiu. 10 vezes não conseguiu. Aí alguém disse, você é um fracassado. Não, não é fracassado não. Esse moleque tentou. E ele vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, irmão. Porque ele pode não ter conseguido aquilo, porque não é aquilo que Deus tem para ele. O que Deus tem para ele é aquilo. Então não pode chamar de fracassado alguém que tentou. Fracassado é aquele que com medo de tentar, de fracassar não tenta. E o complexo de inferioridade, ele é danado para fazer isso no ser humano. Se eu fosse perguntar aqui, quantos de vocês têm complexo de inferioridade? Pô, você ia ver, você ia se assustar. Porque todos nós carregamos um quesinho de complexo de inferioridade, ou seja, uma visão equivocada a respeito de nós mesmos. É um distúrbio do olhar interno. Eu diria que é um distúrbio de olhar do self. Então, se o texto diz, me acharão, a primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos vencer o nosso complexo de inferioridade. Ou seja, acredite no seu potencial. Acredite no que Deus disse através da boca de Paulo
Quando Paulo disse, posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Vamos juntos, fala forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ouvir só as mulheres, bem forte, meninas? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Varões, bem forte, vamos lá. Posso todas as coisas naquele. Agora, para derrubar esse santuário juntos. Quem acredita, aplauda bem fortão aí ao Senhor. Eu posso. Bota na tua cabeça. Você pode. Eu posso. Mas, pastor, eu tentei 1000 vezes. Tenta a 1001ª. Ou tenta olhar para outra direção, porque o Senhor, de repente, não te deu vitória, porque não é ali o teu lugar. Você está sonhando errado. Você pode. Vença o seu complexo, acredite no seu potencial. Por algumas razões você deve acreditar no seu potencial. 1 Coríntios 1, de 5 a 7, diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que, olha só, irmão, nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo para a igreja mais carnal do Novo Testamento, a igreja para a qual ele escreveu 2 cartas e só lambada, dizendo, vocês estão fazendo tudo errado. Tem nada nessa igreja que presta. É o resumo das cartas de Corinto. Mas mesmo para esta igreja carnal, para quem não há um elogio, só chibatada de Deus, ele diz, nenhum dom falta a vocês.